alguém velho ter a percepção, por que não alguém jovem ter essa capacidade? Tudo isso num somatório, num pacote, te faz ficar com uma energia ruim. Ano passado eu furei pneus do meu carro 3 vezes, em questão de 2 meses. Pra mim, eu acho que sempre tem uma parte nossa. Tá, quem vai começar hoje o podcast? Quem faz a abertura? Quem tá com sorte, quem tá com azar. Vamos começar assim pra dar vibe. Eu tô com azar. Eu tô com azar. Eu talhei o dedo antes de vir pra cá. Eu acho que eu tô com... Sabe na hora que eu cortei o dedo, eu lembrei da Cris, da House Tips. Se eu tivesse seguido os conselhos da Cris, a minha gaveta tava organizada. E eu não teria não teria acidentalmente. dentro da gaveta pra pegar Eu ando com sorte, eu ganhei até presente por estar com unha verde, então eu tô com sorte. Mas não precisa começar, já começou? Já começou. Já começou. Começamos Já o tá podcast. E tu, assim, já tá com azar ou tá com sorte? Eu tô com sorte. Eu tô com sorte. Eu tenho uma vibração boa aí de sorte. Eu acredito na sorte. E no azar, tu acredita? O que eu vou te dizer? De verdade, eu não acredito no azar. Eu acredito em algumas consequências De escolhas, né? eu não queria dizer logo assim. Tu não queria começar polemizando. não queria começar polemizando, mas Mas não sou só eu que falo de escolhas, eu já vi isso. Eu assisti várias pessoas aí falando de escolhas em suas palestras, em suas falas. Bom, mas se a gente estiver falando de azar, vocês acreditam que existe azar? Aquela pessoa que, assim, pra ela a pessoa dá tudo errado. Exato, azar, acho que ela não. tem uma carga. Eu penso que não. Eu também acho que não. Eu acredito, nós seres humanos, a gente é energia antes de qualquer coisa. E a gente vibra. Então, tu estabelece algumas conexões. E daí, quando uma coisa não dá certo, eu acho que, pra mim, eu acho que sempre tem uma parte nossa. Tu tá dizendo que a gente é responsável por tudo que acontece. De alguma forma, sim. É Nossa. forte isso. E tu... Eu tava repensando a minha opinião enquanto eu fazia a Não, pergunta. porque eu acho que existe diferença, daí talvez isso responda um pouco a colocação da Cíntia, que existe a diferença entre azar e acidentes, né? Por exemplo, tá chovendo torrencialmente e eu tenho uma casa segura, enfim, mas de repente na minha casa aconteceu, o telhado quebrou com granizo, né? São coisas que nos prejudicam. Ou alguém bate no nosso carro, ou alguém nos prejudica de uma forma física, material. Enfim, são situações em que muitas vezes tu poderia pensar, nossa, que azar, poderia ter sido em outro lugar, mas foi comigo. Mas tu né? decidiu ir até lá, né? Não, Tu mas pegou aí, teu carro, tirou não. da garagem. Foi uma circunstância decorrente Isso. de uma decisão. Não, daí não dá pra dizer que... Daí dá pra dizer que Adorei isso a carinha seria... da Cláudia agora. Não, isso seria o acidente, porque a gente não pode negar a existência do acidente, Sim. né? Tem acidentes, Mas quando percalços. acontece um acidente, a gente antes decidiu ir para algum lugar, estar em alguma situação. Não que a gente tenha condições de mudar isso. Não, Mas às vezes a decisão de não fazer alguma coisa também acarreta um acidente. Exato, mas exato. não fazer também é uma decisão, Cláudia. Eu te entendo, mas não é assim tão lógico e linear o eu escolho e a coisa acontece. Digamos assim, Não tô a dizendo gente... que tu tem poder sobre isso. Porque o acidente, o acidente, ele não é uma coisa que acontece toda semana. Se toda semana eu estou sofrendo acidentes, aí pode Azar. ser É que eu azar? estou com falta de Não, atenção. Ou falta de Pode sorte. ser que eu esteja sendo... Não, Ou pode ser que eu possa estar sendo imprudente, Sim, pode aí ser que eu tem uma esteja coisa agindo pra com falta de rever, né? atenção. Exato, isso. Aí, acidente é alguma coisa que acontece, assim, muito esporadicamente. Uma coisa ruim, uma coisa que eu não tinha calculado, né? O que acontece é que as pessoas, algumas pessoas, enfim, não dá pra generalizar, né? Colocam no azar a responsabilidade. E aí talvez é o que a Luciana tá querendo dizer sobre as suas escolhas. Então, alguém que dirige, vamos continuar na linha do acidente de carro, né? A pessoa que dirige invariavelmente, sem cinto, de forma imprudente, alta velocidade, depois de beber álcool. Então, assim, ela tá tendo azar se toda semana ela causa um acidente? Não. Ou ela vai ter o azar se ela se machucar numa colisão que às vezes não é nem tão grave, né? Por exemplo, numa esquina, como a gente vê bastante. Por exemplo, eu tô numa esquina, tô sem cinto e até outra pessoa errou e bateu em mim. Mas aí foi uma escolha, tá? Aí sim, eu estou sem cinto por uma escolha. Mas vocês estão dizendo que não podem acontecer vários acidentes de forma sucessiva? Tá, aí que eu ia chegar. Uma coisa é assim, quando a pessoa coloca o azar como responsável, ou o azar, a gente pode dizer o horóscopo também, as estrelas,
enfim, Astrologia. como responsáveis por... Astrologia não é ciência? Não sei. Não sei. Não, astronomia é Astronomia, ciência. tá. Astrologia é dos signos, Uhum, dos tá. astros. É outra coisa mais... Ai, não sei. Procure uma palavra. Uma coisa mais Defina. no campo, não é no campo da ciência. Vou me resumir a isso. eu vou colocar aqui pro Talvez mais chat responder filosófico pra do mim. que... Não chega a ser Não chega? filosófico, chega a ser mais místico. Místico. talvez, Místico. né? Ó, boa. Mas a questão de colocar, então é azar, né? Eu tenho azar, toda semana me acontece uma coisa, só que eu mantenho o padrão de comportamento que facilita que tal coisa aconteça. Isso. Mas eu entendo o que a Luciana tá querendo dizer, porque a gente vê situações, sabe, de pessoas que realmente, que elas não têm um comportamento que leve a determinadas coisas e dão o azar, eu vou chamar de azar, mas a gente pode falar mais ali na frente, chamar de outro nome, de realmente acontecerem coisas negativas, ruins ou prejudiciais para essa pessoa. Bom, Tá? pensando nisso, o que é azar? Azar, vamos pensar aqui, talvez, alguma situação em que me aconteçam coisas ruins e que, num primeiro momento, me parece que não pertence ao meu mundo de escolhas. Porque eu não escolhi aquela situação ruim, mas ela aconteceu comigo. Porque eu fico pensando, quando a gente fala em azar, né? E eu gosto muito, todos nós já devemos em algum momento ter ouvido histórias assim. Bah, perdi o avião. Que azar. E aquele avião cai. É sorte ou é azar? Segundo o chat GPT, o azar é frequentemente associado a eventos negativos ou desafortunados que ocorrem sem motivo aparente. É uma ideia ligada à má sorte, contrária ao conceito de sorte ou fortuna. Mas essa percepção pode variar culturalmente. Alguns acreditam em superstição relacionada ao azar. É aquelas macumba, né? A pessoa faz aí uma macumba e tu vai ter azar. Eu me protejo disso, isso não me atinge. Eu acho que tá em uma questão de... Ficou aqui paralisada. Não vai me atingir, eu não deixo, minha energia bloqueia. Não vai me atingir. Essas questões aqui a gente vai entrar pode entrar No em bloco 3. vários detalhes, tá? Mas uma coisa assim, não sei se vocês já leram o Daniel Kahneman, ele tem o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Lembro desse livro. E uma das coisas que eles colocam lá é a questão estatística, tá? Que as coisas, elas simplesmente têm probabilidade de acontecer. Aí a gente vai fazer o seguinte, então com aquela pessoa, a pessoa X, né? Vamos chamar ela de Xuxa, pode ser? Porque X, né, Xuxa? A pessoa Xuxa, ela foi hoje pra natação e tropeçou e caiu. Amanhã, né, a probabilidade disso acontecer existe. Existe. Amanhã ela foi, né, num outro lugar e aconteceu uma coisa de novo. Então ela tem uma sucessão de probabilidades que acontecem com ela. Aí a gente talvez chegue nessa história de, né, isso é azar, a pessoa só pode estar carregada com alguma coisa, bota sal grosso. Segundo o chat, isso pode ser uma simples coincidência infeliz. É isso aí. Em termos estatísticos, é isso, gente. Eu ainda... Agora, desculpa. Não, fala. Agora, daí como o valor, talvez, que eu dê para isso, e daí e isso passe a ser algo que faça parte da minha rotina por muito tempo, eu acho que daí entra nessa esfera ali que a Luciana estava dizendo, eu não permito, eu não deixo. Porque, como tu diz, coisas ruins podem acontecer. Né? Eu posso sair aqui do estúdio, descer na escada ali e cair. Tem probabilidade? Tem. Eu vou dizer que eu tenho azar. Ainda mais depois do espumante. Então, tem ainda mais um fator. Eu vou dizer que eu tenho azar Que é uma escolha. Né? Não, foi uma fatalidade que aconteceu, né? Que podem acontecer. Acidentes podem acontecer, mas eu não sou uma pessoa azarada por isso. Né? Então, eu acho que esse que é o ponto da gente, da energia. Um significado tão pesado para circunstâncias que Que acontecem. a energia que eu ponho nisso, né? Bom, ok, aconteceu. Daqui a pouquinho torci o pé, passou 2, 3 semanas, torci o pé de novo. Pode acontecer. E né? aí é o tamanho da probabilidade, né? Porque alguém que nunca convive com animais selvagens, né? Qual é a probabilidade dessa pessoa ser devorada por um leão? Comparado com quem é um tratador, né?
Então, assim, tem todo um contexto de Agora que vai além da probabilidade. agora a probabilidade de eu ser alvo de macumba é muito maior, né? A partir do momento que eu tive que dar minha tia. Realmente, pode ser que o pessoal agora vai pensar, vamos ver se realmente não atinge. Vamos fazer um testezinho com a imunidade. Vamos testar se eu realmente acredito que não me atinge, né? Eu acho que... Fala, Miriam. Não, eu tô aqui pensando em quem que se dá. Não, eu tô pensando na pessoa assim, agora eu vou testar a Luciana. Vou fazer um trabalho. Tem que valer muito a pena, né? Olha, vou Tem que ter, assim, Tempo. eu ia dizer, tem que ter tempo para pensar em investir energia. E daí eu acho que é isso, né? Destruir o Investir outro ao invés de se fortalecer. E daí eu não sei se. Daí quando a gente vai para esse espectro aí do azar, que eu digo assim, qual é a energia que tá na volta das pessoas? Porque nós atraímos o que tu emana também. Né? E aí, digamos assim, eu tava ouvindo a filósofa levantando a questão do azar, né? E aí ela falou assim que também a gente pode pensar que a pessoa que tem azar pode ser a vida, entregando várias situações pedagógicas, que tem função pedagógica, né? Vamos pensar com o dinheiro, vamos pensar em relação ao dinheiro, por exemplo. Alguém que tem um comportamento, por exemplo, desorientado, desregulado, em relação aos outros e a si com o dinheiro, ela vai estar sempre encrencada com o dinheiro e ela vai estar sempre dizendo que é azar. Eu tenho azar com os negócios. Com azar com os negócios, ou eu tenho azar com dinheiro, né? Então, assim, não adianta. Esses dias eu vi até um Reels que dizia assim: quando eu conseguir juntar 3 mil reais, aí meu cachorro inventa de ficar doente, agora eu gastei 6 mil. Como quem diz assim, não adianta poupar, porque lá na Sempre frente tem algo que vai acontecendo. gastar, Quem vou decidiu gastar. ter um cachorro? Mas não é essa a questão. A questão é assim, a gente acreditar que não adianta Sim. tal situação, porque... Igual vai dar errado. Igual Porque vai dar o mundo errado. vai conspirar Igual contra mim. sempre que eu tento fazer alguma coisa dar errado. Quer dizer assim, essa pessoa, daí sim, ela tá fazendo escolhas, né? Digamos, ter um cachorro não é uma escolha ruim, talvez a escolha ruim... É uma circunstância que aconteceu. Exatamente. Mas assim, se ela é uma pessoa, vamos dizer assim, desorganizada financeiramente... Um mês vai ser o cachorro, o outro mês vai ser outra coisa. O pneu do carro. O pneu do... Porque, né? Então, assim, tu pode pensar uma série de coisas que a gente faz errado, ou vai protelando, vai procrastinando decisões, às vezes, que precisam ser tomadas, né? Em relação a algumas mudanças de comportamento, como a Cláudia mencionou também. Tudo isso num somatório, num pacote, te faz ficar com uma energia ruim. Não conseguir ser assertiva nas escolhas. E daí tu diz que tem azar. E aí, Mas não tem justifica pelo uma azar. percepção também do meu mundinho, né? Por quê? Quantas pessoas vão furar um pneu num dia no mundo? Nossa, E aí eu vou achar que eu muitas. tenho azar só porque aconteceu comigo. Veja Mas bem que ano passado eu furei pneus do meu carro 3 vezes, em questão de 2 meses. Eu já furei 2 num dia e fiquei sem step, porque eu usei o step e aí não... E aí eu tava pensando nisso, assim, de como a gente cai nessa também, né? Porque daí, pô, eu tô com azar, né? Não é possível alguém furar pneu assim. Teve uma das vezes que furou com uma pedrinha, uma pedra furou o pneu. Vocês têm noção? Agora, Cláudia, teu exemplo é diferente do meu. Eu já fiz uma escolha e me coloquei numa circunstância onde a probabilidade de eu furar um pneu era muito grande, porque era uma estrada recém-patrolada no interior, com pedras. E aí eu furei 2 pneus. Eu decidi passar naquela estrada no momento que eu vi que ela estava naquele estado. Eu me coloquei numa circunstância Que a onde probabilidade essa seria- probabilidade aumentava. Mas daí eu não era percebi- sorte nem azar. Não, né? é. Mas aí... Mas o teu caso foi acidente, né, Cláudia? Se a gente pensar numa pedrinha. Foi acidente, sim. Mas assim, é uma pessoa... eu ando, no mínimo, 2 horas por dia na estrada. A probabilidade de tu A furar um prova pneu é maior. Anda 15 minutos. Então, assim, em termos de quantidade de quilometragem que eu faço, até que eu não furei tanto assim. Só que foi em sequência, foi um depois do outro, então parece que, nossa. Mas né? aí também, de novo, eu penso que quando a gente vai falar assim, vamos pensar naquela pessoa que se considera azarenta, que tá tudo errado pra ela, tá? É um tipo de situação. Outro tipo de situação é, eu tenho uma vida regular, mais ou menos, assim, lido com as intercorrências. E quando me acontece uma situação dessa, eu digo que é azar. Por que a gente diz que é azar, né? Porque a gente não está acostumado a fazer essa reflexão. Será que é azar? Ou isso é coincidência? Ou é probabilidade? Ou é uma má decisão que eu tomei até inconscientemente?
né? É diferente da pessoa que se considera azarada e toma isso como como uma e verdade deu. age assim, né? Ah, nem vou tentar porque eu sou azarada, não vou Mas conseguir. Nem age, ou então simplesmente aceita que é Aham. azarada e também não reflete Não, sobre o que isso. pode Eu fazer acho de que esse que é o diferente, ponto. né? Porque daí quando tu fala isso, qual é as ações que eu tô fazendo, né? Porque tu falou dessa questão pedagógica do azar, e eu achei bem interessante isso. O que eu tô fazendo que tá me levando, né, para que coisas não boas ou de falta de sorte aconteçam na minha vida. E daí, quando faz essa leitura, eu acho que nos aproxima desse espaço de dizer, opa, eu posso mudar isso e talvez as coisas comecem a dar certo. E daí, minha sorte, que é como eu defino dar certo ou errado, mude. Porque eu fico pensando a questão de ter período de escola. Eu não sei vocês, o meu período de ali, ensino fundamental, eu não era pessoa estudiosa. Então, chegava em período de provas, quando a professora entregava a Aqui prova, tinha azar de ir mal. eu tinha azar de mal. Era eu que tinha azar de mal, eram minhas colegas que tinham notas melhores, que se dedicavam e estudavam bem, estudavam mais. Então, acho que só que nessa fase a gente não tem consciência, assim, talvez, de que dar certo ou dar errado tem uma boa parte que é muito teu, assim. Hoje, para mim, assim, as coisas quando dão errado, eu fico assim, poxa vida. Mas eu fiz de tudo para que isso, assim, não acontecesse. Só que né? às vezes a gente classifica também conforme nosso entendimento. Eu estava Isso. pensando, por exemplo, um motociclista que vai para a estrada em alta velocidade, tu pensa assim que a probabilidade dele se acidentar é muito maior do que quem está ali pegando a sua moto só para ir ao trabalho. Será? Será que é maior? A Teria que ver as probabilidade, estatísticas, na né? realidade, a probabilidade vai ser medida pelo tempo que ele está na estrada, pela velocidade, pela área onde ele passa, tá? Mas ainda assim, probabilidade não é certeza. A mesma coisa assim, alguém que joga 7 números na Mega Sena tem mais chance de ganhar do que quem 6. E é quem jogou 7 que vai ganhar? Não necessariamente. Podem acontecer muitos acidentes urbanos e talvez o percentual de acidentes urbanos seja muito maior. Se eu não estou enganada, até existe um estudo, daí por conta de Heraldo ter mencionado isso comigo, porque ele sempre fala o quanto ele se assusta com o número de acidentes de moto, e que os motoqueiros sempre dizem assim que alguém como é que se diz? Atravessou no meio. Se atravessou. Como se eles não tivessem ali, né, na hora que a coisa estava acontecendo, enfim. E aí parece que existe uma estatística que diz que a maioria dos acidentes, ou 30% dos acidentes, acontecem quando a pessoa está bem perto de casa. Já Sim. vi E isso daquela também. Eu vi algo. relaxada. Exato. Então, às Diminui a vezes, atenção. diminui a tensão. Então, às vezes aquela coisa que tu diz assim, vou até ali sem cinto, sem sapato, sem não sei Sem o quê, sem capacete. capacete, porque é pertinho, é onde tu tá menos atento, né? E menos conectado com a tua responsabilidade com o que tu tá fazendo. Não, tu já tá em casa lá, Exato. derrubando Ai, coisa, uhum. guardando sacola, fechando o portão, tu já tá lá com a cabeça, né? Não tá mais na direção. Então, às vezes, a viagem é uma viagem mais longa, mais perigosa, mais estressante. A pessoa se prepara com atenção, com cuidado, muito mais do que em situações mais Faz próximas, né? sentido. Eu acho que isso também fala da questão da sorte, do azar. Como tu encara a vida? Se tu encara a vida com algum pingo de previsibilidade, né? Precaução. Precaução. Ou se tu fica realmente deixando a vida me levar, assim, né? E tem uma coisa que a gente tem que levantar aqui, que é coisas, acidentes, situações ruins vão Vão acontecer. acontecer. A gente pode preparar várias coisas, É. pode ter uma A conduta... gente não tem controle de Mas a nada, gente né? não tem controle. E isso é uma das questões que o Daniel Kahneman também levanta no livro, que é a necessidade humana De dele controle. não, de fazer uma ligação de causa-efeito, Exato. sendo que isso não existe É sempre. a característica de procurar o culpado, né? Eu ia Quem dizer errou? causa, efeito e culpado. Causa, Né? efeito Então, e culpado. assim, né? nem sempre as coisas são por essa lógica, simplesmente porque podem acontecer e acontecem. É, e às quem- vezes acontecem 3 vezes seguidas com a mesma pessoa. É, e quem deixa a vida me levar pode ter muita sorte também. Pode. Se é que existe a sorte. Não, Existe? digamos assim, eu acho que existe, aí de novo, do mesmo jeito que existe
o acidente no sentido ruim, tem as circunstâncias que talvez Acidente se bom, somam, bom. acidente bom. Daqui a pouco tu pode dizer assim, Miriam, não é necessariamente um acidente, foi a forma como a pessoa foi conduzindo as coisas, de um jeito, enfim, a gente não consegue administrar todas as conexões que o mundo vai fazer ao nosso redor, né? Então, as coisas acontecem, também- às vezes é para bem, às vezes é para mal. E uma questão de foco também, né? Porque agora a gente traz essa questão das coisas boas que acontecem. Talvez a gente não esteja tão atento, porque coisa boa a gente tá. É muito É bom nossa viver. expectativa É como que se fosse seja bom. normal, tem que acontecer As coisas coisa têm que boa. ser coisa. É isso aí. Então as coisas ruins tomam uma proporção maior e daí a gente coloca A gente nessa. tem 365 dias no ano. Aí a gente vai ter enchente em 7. Daí essa parte ruim, né? É o azar. Mas é a mesma coisa a questão do pneu, né? Todos os outros dias que eu fui que não furou nenhum pneu. Então eu tive sorte nesses dias e azar nesses outros 3, então eu tive mais sorte do que azar. Se for levar tudo na ponta da Fazer linha, essa, né? botar nessa balança assim. Vocês leem horóscopo? Te Ai, contei direto, né? Não, Cintia? Desculpa. eu já li horóscopo no tempo assim de adolescência. Ai, Bah. eu lembro que eu li e sempre pensava, nossa, todas as pessoas do mundo que nasceram, que são taurinas como eu, vão ter um dia igual, olha só. Todo mundo vai ganhar na loteria com o número da sorte. Ah, eu acho incrível. Eu, assim, Ai, respeito mas eu- quem gosta, né? Eu gosto Mas até eu já hoje fiz- de escutar na Popular de manhã. Não sei, eu gosto de escutar. Não me diz nada, não define meu rumo, não define definições, não me deixa com medo, mas eu gosto de Você ouvir. sabe que toda vez que eu É que é quase que escutava... meio ritual, né? Aham, pode toda ser. vez que eu escutava, ai, Touro, o seu dia vai ser iluminado por não sei o quê. Todas as coisas boas eu pegava. Isso aí. Isso aí. Se tinha uma coisa ruim, não, Não é isso é comigo. pros outros taurinos. Não É. é. Eu também tenho esse pensamento. Mas eu acho que Vai entra comigo. também um pertencimento, alguma coisa assim, porque tu tá escutando ali o horóscopo e aí vem 4 blocos, acho que são 4. E aí ou 3 blocos, e aí, ai, o meu não chegou ainda. Eu quero que o meu também chegue, eu quero escutar o meu. Então, tem um Fazendo conexão o pertencimento outro, ali. opa. Eu Então, acho graça quem faz essas conexões de, que se é de tal signo, vai ser assim, né? Ih, aquele insuportável do ariano, não. Mas vocês acham que não tem nada a ver mesmo? Eu já fiz mapa astral. Nunca. Eu já fiz mapa astral. Isso é bem comportamento de taurina. É. Ó, que seja. Estética. Mas Mas- não tem nada a ver. Mas eu gostava de ver aquela coisa, o sol, né? Com conexão. Mas assim, depois mapa já fiz astral? mapa. Já fiz também. É. Fiz também. Várias coisas foram bem acertadas, assim. Muito. Fiz mapa Ah, eu astral vou da dizer minha pra filha vocês. E assim, do ano, o mapa do ano, não era da vida, né? O mapa do ano e fechou as coisas que aconteceram, fiquei bem... Impactada. Mas continuo não acreditando. É. Mas eu, Não é nem... Eu gosto de analisar. eu vou te dizer que eu tô numa fase da vida que eu tô começando a não duvidar de nada. Ah, gosto disso. Tô começando a não duvidar de nada. E eu já fui a cartomante. E Muitos e olha. muitos e muitos anos atrás. E aí, na época, ela disse assim, tu vai fazer uma cirurgia nos olhos. Isso há muitos anos atrás. E eu já usava óculos, né? Ai, tu pensava, Probabilidade. E eu fiz uma cirurgia Elas nos olhos. utilizam a probabilidade. Pois é, então. Aí eu sempre fico pensando, nossa, será que ela realmente leu que eu ia... Mas quantas pessoas usam óculos a vida inteira e não fazem, né? E faz naquela vários anos nem época- era tão comum, E naquela né? época, nem, assim, quando eu falo muitos anos, é pra lá de 20 e poucos anos, assim, né? Só que tu ia voltar lá pra cobrar se tu chegasse ao final da vida e não tivesse feito. Não, eu acho que a questão... É que ela tem 50% de chance de acertar e de errar. Pois é, então quer dizer que tu não acredita em cartomante. né? Não. Ah, pois é. Mas, pois é, tu não acredita em nada esotérico, assim. Nada que fale da tua sorte ou do teu Na azar. verdade, na parte dos signos, me parece que tem algumas tendências, mas eu não enquadraria todo mundo em 12 caixinhas. Mas se olharmos o conhecimento do Enneagrama, por exemplo, que fala 9 dos caixinhas, perfis, são 9 caixinhas. E há pontos que eu, de fato, entendo que fazem sentido. Mas aí fazem sentido porque a pessoa é assim, e não porque ela nasceu em tal período do ano. É, isso que eu quero daí eu ia dizer assim, tem Da a onde que análise vem? de Porque a análise de perfil é de um perfil que já existe, baseado em aí, Em a estudos, história né? da vida e tudo mais, e chegou naquele ponto. Agora não, ela nasceu, agora não tem mais jeito. Ela é taurina, ela vai gostar de comer, não tem o que Só fazer. que ela vai poder transformar isso ao longo da vida dela. Eu vejo essa questão como uma característica, mas que não se generaliza, mas tem alguns pontos que fazem sentido. Não sei. Não estou dizendo que em eu outros- acredito naquela previsão diária, mas assim, um perfil de escorpiano, algumas características de taurino, algumas características de ariano,
nas pessoas que eu convivo fazem sentido. Taurino que ela convive. Aham. Eu e meu pai. Eu ia dizer, a tua versão é porque eu não sou igual ao meu pai. Não é mesmo? Não, Porque não é 100% igual. Mas é o que eu quero dizer assim, mas o quanto que eu seria igual a ele pelo convívio, pela genética e não pelo signo. Então assim, a gente tem que pegar Tá, mas eu vou pessoas pegar outros aleatórias. taurinos. Eu posso pegar Duvido que tenha outro outros. taurino tão legal que nem eu na tua vida. Para! É melhor dizer que não. Eu acho que taurino tem uma característica aí de ciúme também, né? Ah, eu sou extremamente Tem. ciumenta. Ó, viu? Daí não faz sentido. Viu? Ai, mas eu não sei Sou ciumenta porque vocês. eu sou, não porque eu sou taurina. A Miriam, de, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, falaria exatamente como a Cláudia. A Miriam, a versão 2023 tá um pouco mais assim, total flex, querendo não... Jamais tomaria uma decisão baseada nessas... Ah, eu também nessas não. eu vou usar, assim, essas experiências, tá? Mas eu tô começando a achar que pode ser até interessante. Assim, a título até de divagação, de experiência criativa, lúdica. O que os adultos fazem de lúdico? O que a gente faz de lúdico? Eu acho que é isso, eu me divirto. Eu me divirto lendo, pensando, analisando. Não, a gente grava podcast, é lúdico, sim, mas, além disso... Eu tô querendo mais. É porque eu acho que a vida é Pode tão... mais. Gente, eu acho que a vida é tão complexa, ela é tão difícil. A gente tem uma necessidade de simplificar ela e Eu colocar acho, em que a gente, caixinhas. eu acho que a gente tem necessidade de buscar respostas que venham de fora em alguns momentos. Outro dia eu até que as comentei. pessoas vão atrás da fé também. E a sorte e o azar, acho que também é um pouco nesse âmbito, assim, do não estar nas minhas mãos. Quando eu digo, assim, que eu vou ajoelhar os meus joelhos e pedir a Deus um sinal, eu estou, de alguma forma, também dizendo, eu não dou conta disso, preciso de uma ajuda. E eu acredito em Deus e eu acredito que Ele vai me dar sinais. E muitas vezes acontecem coisas que a gente interpreta como sinais. E beleza. Eu acho que isso faz parte do nosso mundo do extra, do transcendente, né? Daquilo que é do humano, mas que não é do objeto, do material. Mas onde cada um encontra o seu transcendente. Uns vão encontrar em Deus, Na energia. nas energias, no universo, Nas na religião das escolhas da luz. Eu ia dizer, essa história de religião ia render um outro programa, ateu ou Outros não. vão fazer o Ah, tarô, astrologia, Outros sabe? Vão se apegar em coisas até mais concretas, do tipo assim, ou é provado ou não é, então a minha Racional. credibilidade fica naquele lugar ali, né? Então, por exemplo, eu acho que é uma estratégia, assim, que às vezes, assim, diante de tensões, assim, vale a pena a gente abrir eu gosto de experimentar. Eu já fui naquelas igrejas assim que eu desacreditava totalmente, que eu via elas, na minha percepção, manipulando pessoas. E eu fui experimentar. Fui andar no tapete vermelho, fui conversar com o pastor, fui tentar entender totalmente colocou- racional, assim, com uma blindagem, assim, não vai me atingir. Mas eu fui lá e foi muito bom. Eu gostei da experiência. Mas acho eu que vi o poder da fé das pessoas e o poder da comunicação, da observação. Sabe aquela coisa de sequestro, que o pessoal liga, passa trote, e aí eles dizem um monte de coisa que tu disse que tu não disse, e na verdade a pessoa disse? Tem muito... Eu acho que a pessoa que tem um equilíbrio emocional, que consegue se manter no plano racional, de observação, de sentir o ambiente, ela adquire um poder que, se a outra pessoa permitir, ele toma uma forma de muitas coisas, assim, que parecem meio esotéricas, meio divinas, meio do além. Mas olha só, gurias, eu tenho uma sensibilidade, assim, por exemplo, assim, de olhar para algumas pessoas. Não é sensibilidade. É assim, velha mesmo, né? Quando a gente tá velha, a gente já tem experiência, a gente já viu muita coisa. Então, Prefiro experiência, não velha. acho que eu gosto. Eu tô assim, como é que se diz? Tá desconstruindo a palavra Desconstruindo velha? a palavra velha em algumas coisas, porque eu acho Velha que no isso sentido, também talvez, da positiva. experiência. do sentido da experiência, não nasci ontem, sabe? E aí, talvez assim, da intuição que a gente desenvolve. E aí a intuição, para algumas pessoas, ela é real, de não real, né? experiências, Exatamente. de energia, exatamente. A intuição, segundo o Daniel Kahneman, é apenas um cálculo do cérebro de probabilidade muitas e muitas vezes equivocado.
Porque na realidade o teu cérebro só não quer trabalhar. E a gente só menciona quando a intuição acerta. Acerta. Quando ela erra, a gente não menciona a intuição. Mas Não, conta mas mais. eu acho que depende, Luciano, depende. Acho que a gente depende do teu nível também de aceitar os teus erros, né? A gente às Mas vezes assim, faz uma quando leitura. a gente erra, a gente atribui ao erro e não à intuição. A não, intuição mas me guiou pelo caminho errado. Depende. Talvez, assim, eu não sei se o que a Miriam está querendo dizer, assim, eu decidi por isso, intuitivamente, eu achei que ia dar certo, mas, não deu. Né? Ou seja, assim, eu tenho uma consciência que e daí a intuição, eu acho que ela se mistura com o feeling, né? Quando tu fala de experiência, Isso. E e que aqui chega no pastor, onde eu queria chegar. que às vezes a gente diz assim, mas o meu feeling, e eu sempre digo assim, quando eu trabalho com ideia probabilidade, trabalho com seleção, e quando eu tô treinando, ensinando as pessoas, eu sempre digo assim, olha, feeling é bom, mas não usa só ele. Então, tu tem que ter a ferramenta, né, que tu vai usar pro processo de seleção, tu vai ter que ter as informações, que é um processo de pesquisa sobre o candidato, e daí tu vai juntar aquilo e vai usar o teu cheiro ali, o teu feeling baseado na tua experiência, que é o que tu disse. Então, esse do velho, que eu gostei disso, eu gostei dessa palavra velho no sentido de vivência, que, né, às vezes tu vê assim candidato e às vezes acontece, eu chego e eu digo assim, acho que não vai rolar. E as pessoas, como tu sabe, eu digo assim, a minha intuição. Não, existe um cálculo. Eu acho que é que nem tu ultrapassar o carro, né? O meu A guri esses dias, neurociência vai dizer que é um cálculo cálculo, mental. é Uma outra experiência vai dizer que foi uma intuição. intuição, mas tu fica juntando aquilo, isso, aquilo, essa informação. Não rola. E vocês já pensaram que tudo isso pode ser simplesmente preconceito? Pode. Mas eu acho Porque que tem que ter entende que perguntas, né? Porque o nosso cérebro, ele prega pecinhas, né, na gente. E quando eu tô falando em preconceito aqui, pode ser qualquer tipo, né? É um preconceito que eu já tenho formado, assim, de que a pessoa... Essa pessoa, assim, essa vai dar certo por uma série de fatores ali que o meu cérebro calculou que viu em algum lugar já, que deu certo. Ponto de referência. Né? Mas que pode estar equivocado. E já aconteceu, né? Eu já vivi isso, de ter um candidato que eu disse assim para o gestor, eu digo, mas olha, me parece que falta isso, e inclusive até tô usando uma parte de ferramenta. E assim, saiu uma pessoa extraordinária, que eu fui e disse, olha, se dependesse do que eu avaliei, tu não estaria aqui. Mas eu quero te dizer que bom que eu errei, né? Talvez assim, ok, respeito, gestora, é contigo que essa pessoa vai trabalhar, então vamos lá, vou te apoiar para o desenvolvimento dela. E assim, a pessoa veio e surpreendeu, sabe? Então, porque aí a pessoa, na hora da entrevista, a gente pensa o tanto de carga que se tem numa entrevista de trabalho, né? E aí a gente entra na comunicação de novo, entre o que a pessoa de fato é e o que ela consegue comunicar num momento de tensão. E tem gente que consegue comunicar um monte de coisa, fazer uma propaganda, nota 10. E aí não vamos dramatizar, e aí interpretar. uma pessoa velha, né, Cíntia, vai conseguir juntar todas essas informações de será que ela tá só nervosa ou será que ela tá mentindo? Será que, né? Isso se chama, como é que chama isso agora? É etarismo? Não. Não. Por que eu tô trazendo isso, Cíntia? Porque esse debate está muito, só para polemizar, mas esse debate está muito forte dentro das empresas, no sentido assim, o que esse jovem não tem condições disso? O que esse jovem quer falar? O que esse velho quer vir dar opinião? Sim, e cada vez vai ter mais. Né? Então assim, quando tu fizeste aquela leitura de alguém velho ter a percepção, por que não alguém jovem ter essa capacidade? Se ele tiver instrumentalizado para isso, ele vai ter. Se ele teve muitas experiências, se ele teve muitos elementos, muitos fatores que permitam fazer essa análise, não vai ser a idade que vai determinar. Mas claro, a probabilidade, Miriam, do que tu falaste é maior. O velho, talvez a gente possa, assim, divagando, falando bobajada, gravando podcast. A gente adora. Ai, meu Deus. Esse velho é assim, vamos falar de alma velha. Alma. Às vezes agora assim, sim. Realmente, aí pode ser uma pessoa super jovem, mas com uma caminhada, como tu disse. É disso, dessa sensibilidade. Vamos trazer velho as bruxas. Experiência. Já que a gente estava falando em de novo, velho com experiência, então. Vamos trazer para nossa conversa as bruxas, né? Que eram mulheres que tinham inteligentes, articuladas, conhecimento, tinham conhecimento de preparação. Sabe disso? Será que todo mundo sabe?
Acho que não. Não, acho que Acredito. Então a A gente gente já já- pode gravar o próximo sobre bruxas. Não, vamos falar aqui agora. com o que a Gostei. gente tem, Não, com o que a eu- gente tem. Não, eu acho que tem que Claro. estudar mais. Eu acho que tem que falar sobre bruxas, assim, um pod inteiro, não só um pedacinho. A gente pode trazer, a gente pode falar dos filmes, a gente pode fazer. Inclusive, não gosto de pequenininho, não. Inclusive, bruxa com azar, eu acho que vai ficar ruim. Isso vai soar mal. Ah, Porque então a é. gente pode falar bruxa sobre outras Porque bruxa não tem nada a ver com esoterismo, com, né? Mas tem gente que mistura, né? Vamos combinar. Ah, que não. As lojas esotéricas tem uma bruxa lá na pois frente. pois é. Será que não foi uma tentativa, Luciana, de daí resgatar e fazer um resgate, inclusive, desse sentimento de alma velha, talvez, né? Desse conhecimento, Desse conhecimento que tá dentro. cheiro da folha, Dentro, da- exato. incenso, que para aquela do equilíbrio. a gente, né, eles falam muito da poção, mas que para aquele preparo de uma determinada necessidade precisa todo um conhecimento, né? De Aquela qual alquimia planta com que precisa, planta que vai gerar aquele terceiro elemento e que vai fazer a Mas quem transformação, essas né? mulheres pensavam que eram para dominar tudo isso aí? Uhum. Que poder que elas poderiam ter, como elas poderiam acabar com os homens, né? E o medo. É, e a Vamos botar época, fogo nessa E a gente. cultura? E a cultura? Né, Nós não vamos ia botar- falar de bruxa. Não, mas Eu quero ver vocês nunca mais torcer o nariz quando eu falar alguma coisa de escorpiana. Por Pois quê? é, escorpiana. Uhum. eu Vocês, não, nunca- vocês não acreditam nos signos? Nunca torci o nariz pra ti. Ah, tá. Então tá. Eu Agora é nem- verdade, eu vou te dizer que tem muito isso, né? E o pessoal, Eu falo que eu sou escorpiana, dá um... sim, dá uma coisa assim, tipo, olha, e daí tem vai picar. uns estereótipos em relação ao escorpião que eu acho eles O bem ruins. veneno que mata. Ai, me fale Tem mais sobre aquele, os o escorpiões. livro, como é que é o livro? Aquele do escorpião. É? Tem um Sim. de... O Veneno do Ai, Escorpião. Veneno do escorpião. É um livro bem sexy, não é? Esse daí, né? É bem bom. Eu não conheço o livro, É, então, mas não, deve Tá ser. se olha aí. queixando por quê, né? Quem tá se queixando? Ela. Se queixando, mas Eu o livro falei é muito bom. do livro. Yeah. O livro é bom, mas é que as pessoas falam outras coisas em relação ao escorpião, É. né? Quem Aqui tá que nos as pessoas ouvindo. falem Que ele é Escorpião é extremamente vingativo e eu não sou. eu também não me vejo nesse papel, que é traidor, né? Então tem umas Uhum. falas assim que escorpião Muito é pelo traidor. contrário, se não for É, justo. justiça, tem o senso, né? Ser fiel às pessoas que estão à volta. Eu, pelo menos, os escorpiões que eu convivo, que eu conheço, tem muito isso. Mas É claro que a gente é tem, suspeito pra É que defender, eu- né? Assim. mas Mas claro será que, que não- tem isso aí que nós estavam falando no começo, né? Às vezes, tem a ver com a pessoa, não necessariamente ela ser daquele signo. A gente vai lá e fica, às vezes, colocando A gente esses- fica buscando Mas semelhanças. É isso aí. Mas imagina que maravilhoso eu agora poder comer tudo que eu quiser, e fazer o que eu quiser com comida, né? E com sexo também, porque dizem que taurinos são gulosos em todos Aham. os sentidos. Porque eu sou taurina, gente. Ai, capaz que eu vou me Justo, controlar. eu ficar sempre disciplinada desconfiei. pra quê, né? Assim, gorda desse jeito, eu sempre desconfiei, né? Que fazia sentido. Pois é, podia culpar Não o, tem taurino o fato de gordo, ser né? taurina. Não tem taurino gordo nesse É, mas é planeta. que talvez a fixação da Cláudia não seja na oral, né? Talvez seja na outra fase. Oral, gosto bastante. Eu sou gulosa também. No perfil, eu sou gulosa. É, viu? Um pouquinho. Ai, Tem que te contar uma coisa que eu fiquei sabendo. Tá, olha só, desse negócio de No escorpião. ar. Eu vou abrir vaga pra alguém de Libra nesse podcast. Tá faltando. Pra fazer Mas já. O equilíbrio, a calma. Ah, Libra, eu achei para falar em Libra. Super conectado com o tema, né? Nossa, volta planeta Terra, Cláudia aterriza. A inteligência artificial já faz isso, tá, Cláudia? A gente pode colocar lá no videozinho. É que eu tava falando muito, fazendo muitos gestos e eu achei que ela tava fazendo uma piada comigo, não entendi, percebi entendi. que. E eu também não sabia que Libra era um signo equilibrado, não tinha nem ideia. É, eu também não faço a menor. Gente, eu não Vocês sei. não leem os Não, signos? não. Eu também não. Eu não A gente Mas eu percebe vou que contar não. pra vocês que eu tive um diretor que um dia ele chegou pra mim, há muitos anos atrás, numa das empresas que eu trabalhei, e ele trouxe um livro. Só uma pergunta. Muitos anos atrás, pra ti é mais de 20 igual a. É mais de Miriam 20, ou é mais de Tá, 20, só é. pra gente saber. E ele trouxe um livro de signos, uma capa azul, ele disse assim, olha Ai, só. eu sei que livro que é. Eu sei a mãe, eu também. Agora, porque lá dizia o chefe, né? O chefe do signo tal, o empregado, bem assim dizer, o empregado do signo tal. Então ele diz assim, a partir de agora eu quero que tu te prepare para fazer seleção por esse livro aqui. Eu digo, puxa vida, como é que eu vou resolver esse negócio, né? Pô, ele ele trouxe e estudou e tava também, foi bem na fase quando eu fiz o tal do mapa astral, porque eu queria ver se fazia sentido, né? Na época, assim, para mim, eu não entendia muito bem, eu gostava de escutar, mas não via assim, essa ligação com os...
E daí, cada seleção que fazia, ele dizia assim, tá, e como é que tá o relatório da entrevista do candidato? Eu tinha 2 relatórios. O relatório dele e o meu, que era o que eu entregava pro gestor. Porque tinha que ser naquele livro. Isso eu me lembro muito. Assim, um livro azul, uma capona azul, assim. Que Capa dura, era um livro aham, grande, Eu né? conheço o Tem teu uma jeito de lua resolver as desenhada. coisas. Tu buscou os dois relatórios, tu encontrou semelhanças entre eles Palavras. e fez um terceiro. palavras que dava assim, né? Porque eu sabia que ele ia lá no livro, ele ia ver se tivesse aquelas palavras. Né? E às vezes eram os candidatos, bom, mas não. Tipo Não assim, fechava o não signo. fechava com o signo, né? Ele Tá, dizia, em algum momento, assim, tu percebeu, se tivesse olhado pelo signo, teria dado bom, e eu fiz. eu não lembro de nenhum caso assim, eu disse, "Bah, isso aqui teria sido melhor. Tá, não. então tu tá dizendo Pra aqui, mim, no podcast, afirmando com toda a tua capacidade, com todo Ai, o teu meu conhecimento. Deus Meu do céu. Deus olha o do comportamento. Já nega, Não melhor dá, negar. não É melhor Isso negar, não é Cíntia. comportamento de touro, né? Não. Calma, não é só pelo signo, né? não é só É pelo só signo. isso, gente. Eu não vou fazer ela assinar nenhum cheque em branco com sangue. Não é aí. que tu começou Não, com... até porque taurino não assina cheque em branco, né? Não, mas é que eu não tava fazendo ela. Mas assinar. daí, viu, ela tava colocando, mas daí um bom escorpião que confia no taurino e assinar. Agora tu me Agora, botou toda num compromisso. Isso aí eu acho muito louco. Essa semana, falando em Gente, cheque, mas essa semana eu li um negócio e achei muito engraçado. Vocês pensam que um dia, na época dos Incas, eu adoro que eles usam os Incas pra dizer que é uma coisa antiga, alguém escrevia num papel, eu tenho dinheiro, e dava pro outro, mas tu tem que ir lá no banco buscar. E o outro tinha que acreditar. E isso é cheque. Eu achei muito engraçado. Uma boa definição de cheque. Um papel assinado. Eu tenho Mas dinheiro. naquela época não tinha cadeia, não tinha juízo, não tinha um monte de outra coisa, Não, né? mas não, Florzinha, não Na era nos época Incas, era- é agora. os Isso cheques. era Sim, agora, pois quando é, a agora a gente palavra pode dar um valia alguma papel, porque coisa. agora tem juiz, tem cadeia, tem uma série de outras coisas, Isso era né? antes, quando a palavra, antes da Vale- palavra vale. valer mais que o papel? Gente, é pra ser agora. É só uma piada. Ah, falando da época era dos pra rir. Incas. Era pra nós rir. Mas quando tem que explicar, daí é porque é muito ruim, né? Deixa assim. Próximo assunto. Tá acabando já, eu acho. Eu liguei o cronômetro atrasado. Nós vamos precisar da ajuda do Laron para saber que horas são. Já podemos parar de falar? Não. 42. Ai, tá Ah. acabando. Então, A gente pode tomar a última taça? antes Pode, de acabar? pode tomar. Eu tô e comendo combinar de estudar direitinho sobre bruxas. Vamos falar sobre as bruxas? no Vamos falar sobre as próximo? bruxas. Eu acho que é muito Será? legal. Vamos O próximo não é o de desmistificar um pouco. Natal? Falar de bruxa no Natal. Ai, olha, Luciana, falar de Natal na época das bruxas que a gente tá vivendo, não, né? Eu acredito mais em bruxa do que Papai Noel, então eu acho mais justo falar sobre bruxas. Mas aqui quem ganha é a maioria. Desde que a eu maioria acredito. concorde comigo. Eu acredito mais em Não, bruxas do que taurina. Papai Noel. Sabe o que que a gente poderia conversar um Papai pouquinho? Noel tem a ver com sorte. Que eu gostei A muito. gente poderia finalizar, assim, fazendo um remember do nosso encontro Uau. do rap delas, né, Ai, gurias? A gente podia finalizar, porque foi um dia que eu estive na porta da despedida, como eu vi as pessoas saindo felizes ali, assim, como quem teve um momento bom, assim, né? Eu Eu ia falar um também achei. orgasmo. praticamente. É que a gente falou de prazer lá, É, né? Então exato. a gente queria propiciar isso para as pessoas, né? Orgasmos? Mentais. Mentais. O poder da mente. Nossa! Eu acho que o orgasmo começa pela mente, né? Coisa de escorpião. Claro, claro, mas isso é assunto para outro podcast. Sobre o evento, também tive a mesma sensação de que as mulheres saíram muito contentes, com um ânimo diferente, assim, uma coisa muito, muito bacana. E todas elas muito sorridentes e elogiaram muito, estavam, olha, mas foi uma noite maravilhosa, né? Ai, falando em elogiar, eu acho que a gente também deveria elogiar a fala da Luciana e da Cíntia. Achei que tu ia elogiar a espumante da Casa Perini. Eu também. Da eu Compraria acho que Aquarela. Gente, acho que a gente tem tanta coisa boa pra falar Da Gota Limpa. de Gente, o que é nós. aquele amaciante? Aham, roupa tá tão Sentir o cheirada. aroma. Gente, eu vou lavar roupa amanhã, daí eu vou usar. Ai, uma vez. Eu já venho. Cortamos o raciocínio da Miriam. Tu ia Não, falar mas do a que gente- mesmo? a Não gente- precisa contar essa parte, né? Ah, não, olha a Não, impostora. Tem que não, falar. tem que Fala. falar, Vamos falar. aproveitar o momento de marketing, depoimento, pra gente colocar na rede social É. depois. Porque, assim, foi muito interessante ouvir a fala de vocês, porque a gente conhece vocês, a gente tá nessa caminhada, já ouviu vocês falando sobre muitas coisas, mas a fala de vocês estava muito bem construída. E, assim,
levando em consideração que a gente tá entre amigas, tomar uma espumantezinha, tá. Dependendo da palestra, tu não fica afim de ouvir, né? Nem presta atenção. Exatamente. E vocês conseguiram, assim, construir um conteúdo que ficou tão bom. Que mesmo, não sei tu, Cláudia, mas eu fiquei prestando atenção em toda a fala de vocês, sabe? da Miriam. Não, eu confesso pra você, assim, que às vezes porque a gente se conhece, e de novo, a gente conhece um pouco do discurso de vocês, a intencionalidade de vocês, nem sempre Pode se tornar surpreende. repetitivo, Poderia ser né? repetitivo, é. Exato, e não se tornou repetitivo, ficou muito bonito, mas o que eu mais achei interessante foi as amarrações que vocês fizeram. Assim, como uma coisa foi encadeando na outra e leve, relativamente rápido, não foi aquela coisa extensa que cansou. Então, acho que todo mundo saiu com uma dose de conhecimento, de provocação. Eu vi pessoas saindo, dizendo algumas, fazendo referências a algumas falas de vocês também. Aí os próprios questionamentos nas mesas, como essa coisa de vamos falar sobre um assunto, né? E nas mesas elas falando assim, elas estavam bem empolgadas. E a gente falar junto, né? Todas poderem falar. A gente fala tanto de protagonismo Nossa, não das tinha mulheres, pensado né? nisso, foi tão importante. E quando elas podem trazer. Pode mais, né? É isso aí, pode mais, pode trazer opinião. E daí tem essa coisa legal, de pegando o microfone mesmo e falando. Eu achei o máximo isso. Achei muito importante. Na próxima, vamos deixar elas falar mais. Eu né? achei, inclusive teve uma das provocações foi sobre o abuso, né? E aí foi uma postagem, acho que até foi da Rose, Rose, nossa querida Rose. Da nossa frase, Nossa, aí ela sobre Até quando? até quando, sempre as mulheres e até quando, né? Até quando é esse Então, assunto? Foi absolutamente necessário. Eu ainda vi hoje uma notícia de que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Então, ele é um assunto que Obrigada por continua sendo compartilhar, Cláudia. pertinente. E tu que me mandou, né? Isso. Ou foi a Miriam? Não compartilhei com ninguém. Não, só eu vi. recebi isso É. hoje. Gente. Ah, não, mas pode ser que mas assim, de qualquer forma, assim, ele foi tão rico em tantos momentos, assim, que a noite Foi- passou super rápido passou rápido, também, Foi né? muito bom, foi muito agradável. Também, Um eu vi sucesso. muitos elogios, o pessoal falando que gostou da dinâmica. Cláudia, foi você que Tá me bom. mandou. Mas eu Tô tão mal fiquei, de sabe, memória. Cintia, que eu fiquei Tava preocupada. pensando se num próximo não seria legal fazer pra casais. Um rap de casais. Olha só. Está lançado. Numa o desafio. sexta, finaliza com boate, tem Aí um nós também momento, vamos né? levar os casais. Não, sabe, eu senti uma coisa muito estranha na necessidade. Muito esquisito isso. Aí a gente vai excluir as mulheres que não têm casais ou Não, ou a vai gente escolher ter que alguém pegar? vai escolher alguém pra ocupar esse espaço por aquele Ou momento. pode porque ficar não? vazio também, né? Mulheres não precisam de ninguém ao seu Mas não lado, pode né? levar amiga, não pode levar. Pode, mas eu digo assim, se a mulher que não tem um companheiro, Tudo bem. companheira, ela pode Eu tô ir só sozinha. querendo polemizar e pegar no tudo pé bem, da Cláudia. tudo bem, então. Cláudia, Cláudia, e também não precisa ser só uma pessoa, tá? Cláudia, como eu sei das tendências, tu pode levar 2, 3 pessoas. Tô ainda lendo as avaliações da nossa pesquisa e, Cláudia, você impactou, surpreendeu. Gente, eu vou te mandar. Quero ver. Isso é Deu muito pra bom. hoje, galera? Deu pra hoje? Deu? Não, ainda não. Já Vamos terminou, depois, já quem terminou. sabe. Vamos. Nossa, eu perdi.